Então, muito bom dia a todos e a todas, senhoras e senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião, os nossos trabalhos, dividem-se hoje em duas partes, como sabem. A nossa primeira parte diz respeito a uma audição com a Diretora-Geral da DGERT, a doutora Ana Couto de Olim, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, sobre o relatório desenvolvido pelo Grupo de Trabalho formado pelo Governo para estudar a matéria das profissões de desgaste rápido. Acompanha também a doutora Alexandra Teixeira, Diretora de Serviços de Emprego e Informação da DGERT. Relativamente à nossa grelha, teremos uma intervenção inicial do PSD de 5 minutos para a apresentação do requerimento, depois teremos uma intervenção inicial por parte da DGERT, de 10 minutos. Depois os grupos parlamentares intervêm 5 minutos cada, num total de 35 minutos. E depois há uma resposta conjunta para a DGERT no tempo concedido aos grupos parlamentares, portanto, em função disso, depois eu direi qual é o tempo disponível. O total previsto máximo para esta audição é de 1 hora e 29 minutos, para ser muito preciso. Temos ali o nosso quadro de tempos apenas para as nossas convidadas poderem também acompanhar, e naturalmente os seus deputados, mas já estão mais familiarizados com o sistema. E sem mais demora, passava então a palavra à senhora deputada Sónia Fernandes, do PSD. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradecemos, antes de mais, a presença à Sra. Diretora-Geral da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, também à doutora Ana de Olim e também à doutora Alexandra Teixeira, a presença nesta comissão. E começamos por sublinhar a importância do tema que hoje aqui nos reúne, precisamente o relatório final do Grupo de Trabalho para o Estudo das Profissões de Desgaste Rápido. Esta audição justifica-se e foi solicitada pelo Grupo Parlamentar do PSD quando o Partido Socialista apresentou um requerimento para a audição dos membros do Governo. O Grupo Parlamentar do PSD entendeu que a audição da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho era pertinente para se incorporar uma dimensão técnica a este tema em apreciação, essencial no nosso entender, para compreender a maturidade e o alcance do trabalho desenvolvido precisamente por este grupo de trabalho para o estudo das profissões de desgaste rápido. Quanto ao relatório propriamente dito, constatamos que desde logo não pode ser ignorado o facto de não existir nem em Portugal, nem na generalidade dos países europeus, um conceito jurídico ou científico consolidado de profissão de desgaste rápido. Ora, isto tem consequências. Durante anos foram criados regimes especiais de antecipação da idade da reforma, sem que o legislador definisse critérios claros, objetivos e verificáveis, que distinguissem verdadeiramente atividades penosas, atividades desgastantes, atividades perigosas, atividades insalubres ou atividades de risco elevado. O grupo de trabalho das profissões de desgaste rápido procurou, justamente, enfrentar esta lacuna, analisando precisamente conceitos próximos e identificando as dificuldades em definir critérios num universo tão diverso, precisamente. A definição operacional proposta assenta na exigência física, sensorial, cognitiva ou psicológica continuada e na incapacidade de manter padrões médios de desempenho, mesmo com medidas preventivas. Revela maturidade técnica, mas também evidencia que o verdadeiro desafio está agora na sua aplicação prática. É por isso particularmente relevante compreender como a DGERT avalia os critérios propostos para tornar o conceito aplicável, desde a identificação das funções nucleares de cada profissão, à medição do período médio de desgaste, à análise da evolução tecnológica, até ao estabelecimento de um nexo causal entre o trabalho e o desgaste efetivo. Estes são aspectos complexos, é verdade, que exigem rigor científico, articulação interministerial e uma forte base de dados. Queremos também destacar que o relatório aponta corretamente para um princípio fundamental: questões de penosidade e desgaste. Devem ser, portanto, tratadas prioritariamente através de melhores condições de trabalho e não apenas através do sistema de pensões. Isto obriga-nos a olhar para medidas preventivas, tais como a organização do trabalho, a ergonomia dos equipamentos, políticas de gestão da previsão de incapacidades, bem como olhar para medidas de compensação, como a requalificação, a reintegração e transições de carreira. Finalmente, não podemos deixar de referir que este debate das profissões de desgaste rápido acontece num contexto de grande diversidade,
de profissões e grande unanimidade na preocupação que os seus representantes expressam. E isto num mercado laboral onde as carreiras deixaram de ser lineares e muitas vezes deixaram de decorrer dentro da mesma profissão. Neste sentido, dizer-se ainda que o grupo parlamentar do PSD tem recebido dezenas e dezenas de profissionais das mais diversificados setores quanto a esta problemática das profissões de desgaste rápido. Todos querem proteção social adequada, mas também melhores condições de trabalho. É por isso essencial que a DGERT clarifique o caminho que permita que este conceito, se vier a ser adotado, claro está, tenha rigor, transparência e compatibilidade com as competências próprias da Assembleia da República, ou seja, legislar, evidentemente, evitando precisamente decisões casuísticas e, em paralelo, garantindo a sustentabilidade da segurança social. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra agora à Sra. Diretora-Geral da DGERT, Ana Couto-Olim, tem até 10 minutos para a sua intervenção inicial. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, queria esclarecer que este relatório resulta do trabalho levado a cabo por um grupo de trabalho e que envolve não só a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, mas também a ACT, a Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral da Segurança Social, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Instituto da Segurança Social. Na verdade, coube à DGERT o papel de coordenação do grupo, mas todo o trabalho desenvolvido foi desenvolvido por estes organismos do Ministério do Trabalho e também da área da saúde. Dizer que, como foi referido inicialmente, este grupo de trabalho deparou-se com alguns constrangimentos, designadamente pelo facto de não haver, nem em termos científicos nem legislativos, uma noção para a profissão de desgaste rápido. Encontramos, sim, algumas referências à penosidade dos empregos ou das profissões, a perigosidade também no que se refere a riscos para a saúde ou para a vida relacionados com o trabalho, e depois tentámos, em conjunto, os organismos, criar um conceito que fosse objetivo, circunscrito, instrumental, e chegámos à noção que consta do nosso relatório e que diz que profissão de desgaste rápido é a profissão ou a atividade profissional cujo exercício, pela particular exigência inerente ao trabalho, implica um esforço físico, sensorial, cognitivo e ou psicológico intenso e continuado, ou que aumenta a probabilidade de riscos para o trabalhador, outros trabalhadores ou terceiros, impeça de forma comprovada que as funções nucleares da profissão sejam realizadas de acordo com os respectivos padrões médios, não obstante a implementação de medidas preventivas. Depois, demos ainda um conjunto de critérios para a operacionalização deste conceito, como a identificação das funções nucleares e tipificação de padrões médios para o exercício da profissão, a identificação do período médio de exercício da profissão a partir do qual se considera que as exigências da profissão impedem o seu exercício de acordo com os respectivos padrões médios, as características de condições de exercício da profissão, a caracterização do tipo de riscos para o trabalhador, para outros trabalhadores ou para terceiros, o elenco de medidas preventivas já aplicadas e da aplicação destes critérios. Entendemos que deve ser então estabelecido o tal nexo de causalidade entre o exercício da profissão e o potencial desgaste. Dar-vos nota aqui também em síntese que do relatório da OCDE consta que a incapacidade para trabalhar num determinado emprego até a idade mínima da reforma aplicável a todos os trabalhadores não é suficiente para justificar a concessão de pensões de velhice especiais para o trabalho perigoso ou penoso. Estas questões devem ser tratadas por políticas fora do domínio das pensões de velhice. A identificação de que houve problemas de má orientação dos regimes especiais de pensão para trabalhos perigosos ou penosos ao incluírem empregos em que a penosidade é questionável. Também a indicação de que as políticas de gestão da idade devem esforçar-se, tanto quanto possível, por preparar uma mudança de carreira, a fim de manter os indivíduos na vida ativa até a idade mínima da reforma para todos os trabalhadores. E dar-vos aqui uma nota que também me parece importante, é que este grupo de trabalho centrou-se essencialmente no âmbito das políticas do mercado de trabalho e deixou todas as questões que fossem relativas à antecipação da idade normal de acesso à pensão de velhice
para o âmbito do grupo de trabalho criado pelo despacho 1452/2025, 31 de janeiro, da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que tem por objetivo a apresentação de medidas tendentes à reforma da Segurança Social. Dizer-vos que, em termos de resultados, nos centramos em medidas preventivas, indo aqui um bocadinho à política de gestão previsional de incapacidades. Procurámos também medidas de compensação que envolverão processos de requalificação e reintegração profissional dos trabalhadores. Sugerimos também que fossem desenvolvidos estudos de âmbito setorial, uma vez que este grupo de trabalho não teve por objetivo estudar cada profissão em concreto e cada pedido apresentado no sentido de uma determinada profissão ser considerada desgaste rápido, mas fazer uma avaliação mais em termos gerais e abstratos, e, portanto, aqui sugerimos que sejam identificadas as profissões ou atividades profissionais e que sejam feitos estudos setoriais para ver se da sua inclusão ou não no conceito sugerido de profissão de desgaste rápido, e também a criação de uma comissão de avaliação e acompanhamento das profissões de desgaste rápido de natureza consultiva interministerial, abrangendo as áreas governativas representativas das profissões a avaliar, com a participação essencial dos parceiros sociais, com assento na CPCS, e que possa envolver também entidades, individualidades de reconhecido mérito técnico e científico, para avaliar a pertinência em criar, manter ou até excluir ou alterar profissões que se subsumam no conceito de desgaste rápido, bem como propor medidas preventivas ou de compensação a aplicar nos casos concretos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Passava então agora a palavra novamente ao grupo parlamentar do PSD. Não sei se a Sra. Deputada Sónia Fernandes na mesma. Muito bem, passo-lhe a palavra. 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Diretora-Geral, doutora Ana Olim. Podemos depreender das suas palavras na exposição que nos apresentou e que desde já agradeço, que o tema das profissões de desgaste rápido é um tema sensível e de veras complexo. É, na verdade, um tema difícil e percebemos que há um longo caminho a percorrer. Aliás, o Partido Socialista, durante toda a sua governação, não conseguiu alcançar a solução ou sequer encontrar o caminho para esta questão, e isto é preciso dizê-lo com toda a frontalidade. Porém, este Governo não desiste e não se detém diante das dificuldades e não desistirá também desta matéria, porque está no nosso programa eleitoral e no nosso programa de Governo, no nosso compromisso com os portugueses, de conseguir melhores condições de trabalho para os trabalhadores, de conseguir mais e melhores direitos sociais. Aliás, vários grupos parlamentares têm apresentado projetos de lei no Parlamento que não cumprem critérios de igualdade, equidade e de justiça social, mas esse não é o caminho que o Governo quer trilhar. O atual Governo tem-se empenhado num trabalho exigente e estrutural para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e reforçar a qualidade das relações laborais, aumentando os rendimentos dos trabalhadores, ao mesmo tempo que garante a sustentabilidade económica. O Governo tem apostado numa estratégia que combina crescimento económico, investimento, qualificação e competitividade. Paralelamente, tem desenvolvido reformas destinadas a modernizar o mercado de trabalho, tem promovido e privilegiado a negociação coletiva, procurado reduzir a precariedade e assegurado que as empresas dispõem de condições para pagar melhores salários, sem colocar em risco o emprego. Este é um esforço contínuo, responsável e orientado para resultados duradouros, não apenas para anúncios políticos, mas para mudanças reais na vida dos trabalhadores portugueses, a que o Governo se comprometeu e irá cumprir. Assim, perante o exposto, gostaríamos de perguntar à Sra. Diretora-Geral, doutora Ana Olim, se tem conhecimento da resposta e tratamento que outros países têm dado a esta temática das profissões de desgaste rápido, em busca de maior proteção social dos trabalhadores e também, paralelamente, da sustentabilidade dos sistemas de segurança social que os protegem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Armando Grave. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também à Sra. Diretora da Ana Couto de Olim, a quem agradeço desde já a sua disponibilidade e aceitação
institucionais para dispor dos esclarecimentos que aqui está a prestar. Muito obrigado também, senhoras deputadas e senhores deputados. Não vou aqui dissertar sobre a competência da DGERT como Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. De facto, esta direção é uma direção-geral que também tutela aspectos substantivos, aspectos específicos ou singulares da atividade do trabalho ou da sua prestação. E é por esta última circunstância que aqui estamos hoje. Tentar identificar e clarificar critérios e, consequentemente, medidas que permitam um conjunto de trabalhadores e ainda um indeterminado número de atividades, pelo que a sua prestação laboral possa ser considerada enquadrada com fatores de maior risco e mais agressividade para a saúde do trabalhador e que seja necessário e justo protegê-lo e compensá-lo. Há profissões que, pela sua exigência, em termos do esforço e risco necessários à sua prestação, têm de ser especialmente considerados. E apesar de ainda não haver completamente, como referiu a senhora diretora, evidências científicas, muitos destes factos aí estão. É o que acontece com as profissões denominadas de desgaste rápido. No entanto, além da proteção imprescindível e da compensação adequadas destes trabalhadores, não podemos deixar de ter em conta, a proteção das pequenas e médias empresas, que são quem asseguram a maior percentagem de trabalho, assim como, e não menos importante, da sustentabilidade da segurança social, que assegura por si também todos os apoios incumbentes e ainda um conjunto de critérios que consideramos importantes, tais como as linhas extensas do número de trabalhadores e das qualificações das atividades sem qualquer critério, portanto é preciso que haja critério, medidas que inviabilizem as pequenas e médias empresas, compensações sem prevenção e opacidade dos dados e das decisões. Assim, tendo em conta os objetivos desta audição, que eu vou aqui enumerar só alguns, o âmbito setorial, fontes e evidências, prevenção, compensação, impacto financeiro e salarial, articulação institucional, comparação europeia, calendários, transparência, critérios de entrada e de saída. Precisamos, além disto, precisamos de colocar à senhora diretora um conjunto de questões, das muitas mais que poderíamos colocar, pelo limite de disponibilidade temporal, e não vamos colocá-las. Portanto, gostaria de lhe colocar este conjunto de questões, que, se me pudesse responder algumas, agradecíamos mesmo muito. Quais os critérios objetivos para entender e qualificar o desgaste rápido? Como avaliam exposições cumulativas? Quais os setores ou profissões já analisados e algumas prioridades? Em que condições admitem a compensação / antecipação da reforma? Qual o impacto financeiro preliminar das empresas e da segurança social e do orçamento? E fontes de financiamento e ainda como é que será suportado? Como evitam ou vamos evitar abusos e garantir a prova objetiva deste enquadramento? Quem o valida? Haverá revisão periódica da lista das atividades ou profissões que aqui se venham a enquadrar? Quando e com critérios? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Diretora-Geral, quem acompanha, caros deputados. Bom, esta é a primeira de um ciclo de audições, desde logo dos responsáveis políticos e das tutelas, por iniciativa do PS, sobre as questões do desgaste rápido, a propósito deste relatório.
Começo por saudar a presença, as explicações e, naturalmente, o relatório que aqui vem apresentar e saúde também as entidades e os técnicos envolvidos. Esta é uma questão da maior importância e também da maior delicadeza e da maior complexidade, quer para os envolvidos e para aqueles que têm a legítima expectativa de poder ser enquadrado num regime deste tipo, quer para as políticas públicas, pelas implicações que têm do ponto de vista sistémico também e dos impactos. E, portanto, há aqui um exercício de compatibilizar expectativas que são legítimas, sejam de base setorial, profissional, em função de condições de trabalho, para aceder a condições que têm de ser de natureza excepcional, mas também enquadrar isto com justiça e com equidade, tendo em atenção algo que é inalienável, que é a lógica e a sustentabilidade dos nossos próprios sistemas. Este tema preocupa o PS há vários anos, a partir do momento, sobretudo, em que se começaram a somar, hoje em dia, quase a multiplicar as pretensões de acesso a este estatuto, que, aliás, é inexistente na lei e, como se percebe no relatório, também a nível internacional. E se hoje aqui estamos é porque o PS lançou um grupo de trabalho para avaliar esta questão, que foi sempre sendo criticado por atrasos, como aliás ainda hoje, agora ouvimos reverberar, mas a verdade é que, passados quase 2 anos de um novo governo, estamos aqui a debater um relatório que, sendo final na ótica técnica, é assumidamente preliminar naquilo que aqui nos importa, que é não tanto este relatório, mas aquilo que o Governo vai fazer com ele. Nós, PS, temos tido uma atitude responsável perante este tema, chamamos sempre a atenção de ter um quadro coerente que permita definir de forma transparente o que pode ou não ser considerado desgaste rápido, que medidas de atuação é que podem estar previstas em cada caso, porque aqui não há alternativa. Ou somos responsáveis e queremos criar um quadro para tratar todos com equidade, ou, como têm feito vários grupos parlamentares, apresentamos um sem número em catadupa, não é, de iniciativas que prevêem desgaste rápido, sem qualquer coerência, seja no quadro da definição da condição, seja nas medidas a aplicar, ou pior ainda, vamos cedendo àqueles que têm maior poder reivindicativo e maior visibilidade. Nós discordamos desta abordagem, não só fere o princípio da sustentabilidade, como fere o princípio da igualdade, porque considera situações avulsas, muitas vezes com base em audições, que tendo a vantagem de ouvir na primeira pessoa os interessados, na verdade não nos permitem fazer uma avaliação global de outras profissões em condições similares, sem nem sequer medir impactos das propostas. E, portanto, aqui chegados, eu gostaria, se fosse possível, Sra. Diretora-Geral, de eu ouvir sobre 2 ou 3 pontos fundamentais. O relatório final que aqui nos apresenta parece ter avanços, do nosso ponto de vista, nas dimensões fundamentais do que está a ser tratado, e saudamos o relatório por isso. Tem muitos elementos valiosos, uma comparação internacional que ajuda, mas parece não ser suficiente do ponto de vista ainda das políticas públicas para que passamos a ter instrumentos concretos para lidar com as situações concretas com que somos interpelados. E, neste momento, só entre aquelas que estão formalizadas ou em petições ou em propostas de lei, nós contamos mais de 20, fora aquelas dezenas de reivindicações que nos vão chegando em audiências e por outros meios em diferentes momentos. E que dimensões fundamentais são estas? A definição da profissão de desgaste rápido e os seus indicadores para operacionalizar, as medidas de mitigação e compensação e um processo para permitir criar um caminho, não é, para se aferir e para se reconhecer, para se tomar decisões a este respeito. Em primeiro lugar, o relatório, partindo de vários cenários, escolhe, e eu devo dizer que não sei se bem, uma definição que é suficientemente aberta do que é uma profissão de desgaste rápido para nela caber em várias situações em concreto, mas não faz, por exemplo, do nosso ponto de vista, uma distinção clara aquilo em que é um desgaste acrescido, mas inerente a atividades profissionais, e aquilo que pode ser um desgaste rápido de natureza mais excepcional. Na página 17 do relatório fala-se em impedir o exercício da profissão de acordo com os seus respectivos padrões médios, mas a partir de que nível de afastamento é que podemos falar de afastamento em relação a estes padrões médicos? Fala-se em exposição a risco, redução de produtividade, redução de qualidade de trabalho prestado, mas a partir de que ponto, nestes indicadores, é que é legítimo falar em desgaste rápido? Fala-se também em taxas de sinistralidade e em níveis de absentismo, mas não se considera, por exemplo, a questão da incapacidade para o trabalho, que, salvo melhor opinião, é um indicador forte de desgaste acentuado e irreversível a partir do exercício de uma profissão, e, portanto, há aqui várias questões que eu penso que estão em aberto. Em segundo lugar, a questão das medidas. Avança-se com o conceito, que nos parece correto genericamente, de gestão previsional das incapacidades, propõe-se diferentes medidas, há aqui bons contributos, mas é, assumidamente, um quadro um pouco mais curto,
quase mais omisso em algumas áreas das medidas de compensação, que muitas vezes são colocadas neste debate, desde logo do lado da segurança social, das pensões, concluirei, Sr. Presidente, e de eventuais ajustamentos das idades de reforma, pré-reforma, ou tão só obrigatoriedade de requalificação profissional ou redefinição funcional, ou até dos tempos de trabalho, reformas parciais ou outros mecanismos. E para o qual a questão da incapacidade poderia e deveria ser, do nosso ponto de vista, um bom elemento, um elemento importante para ter em conta. Finalmente, e para concluir, Sr. Presidente, o relatório avança com algumas pistas para operacionalizar todas estas questões, mas fica ainda aquém de uma proposta consolidada do modelo para avaliar as diferentes situações. E é isso que permite traduzir qualquer quadro mais teórico numa política pública. E, portanto, parece-nos plausível um modelo baseado numa comissão de avaliação, apoiada necessariamente em estudos, mas falta, parece-nos, ainda maior densificação de como deverá ser o processo e gostaria também de ouvir a Sra. Diretora-Geral sobre isto, como é que pode haver regras claras e transparentes de um processo a que todos os que estejam interessados e entendam que têm condições podem aceder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral e também quem a acompanha, os Srs. Deputados. Eu vou começar e com todo e total, absoluto respeito pelo trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho, por dizer que, de facto, foi preciso um grupo de trabalho para constatar o óbvio, que é aquilo que se andou a fazer nos últimos 20 anos, pelo menos eu consegui recuar, pelo menos 20 anos, a andar a atribuir profissões de desgaste rápido, sem qualquer critério, sem qualquer base científica, sem nada objetivo que justificasse a atribuição desse regime excepcional ou especial. Foi obviamente um erro para o qual a Iniciativa Liberal anda a alertar há bastante tempo, dizendo efetivamente que chegar aqui com uma proposta atribua-se o desgaste rápido à profissão A ou à profissão B, que é aquilo que vários partidos fazem, é uma forma completamente errada de tratar este assunto. Por isso mesmo, nós apresentámos em julho uma proposta, um projeto de lei, que efetivamente tinha critérios objetivos, a noção de definia, porque exatamente encontramos essa lacuna, não havia uma definição daquilo que era uma profissão de desgaste rápido. E por isso tentámos defini-la, nomeadamente quando se verificavam determinados critérios, como temperaturas externas, ruído elevado, variações de pressão atmosférica, por aí afora. Presumo que alguns destes conceitos, depois, no âmbito da tal comissão que é referida no relatório, que deverá ser criada para definir o que é ou não profissão de desgaste rápido, sejam alguns dos critérios científicos, objetivos, que vão ser tomados em conta. A verdade é que depois há aqui outro detalhe que é importante referir. Dentro da mesma profissão, há diversas atividades diferentes. O que é que nós vamos fazer? Vamos dizer que um polícia, a título de exemplo, que anda na rua é sujeito ao mesmo desgaste que um polícia que faz trabalho administrativo? Está no âmbito daquilo que será desenvolvido pela futura comissão e dentro daquilo que foram as próprias conclusões do grupo de trabalho e a investigação e o trabalho desenvolvido pela DGERT, é equacionada esta questão. Fala-se aqui da tipificação das funções nucleares. Dentro da mesma profissão, vão fazer distinção entre aquilo que são as atividades dentro dessa profissão? Porque elas não são todas iguais. E, portanto, a atribuição do desgaste rápido deve ser de acordo com as funções desempenhadas pela pessoa, dentro de um determinado período de tempo em que ela está a desempenhá-las. Se ela passar para outra atividade que não esteja sujeita a esse desgaste rápido, obviamente tem de deixar de estar abrangida por esse regime, que pode ter N compensações, pode ser uma compensação adicional, pode ser tal questão da reforma, que eu percebo perfeitamente as conclusões a que chegam, atenção, e sem dúvida que deverá haver outros mecanismos de compensação, de alteração das atividades profissionais por aí afora, que possam fazer mais sentido, mas é muito importante que se garanta que há esta questão da diferenciação das atividades dentro da mesma profissão. Portanto, queria também perguntar
se no âmbito do trabalho que será desenvolvido na sequência das conclusões deste relatório e deste grupo de trabalho, se a análise que vão fazer das profissões que já estão abrangidas pelo regime do desgaste rápido, se vão olhar para elas e fazer as adequações que forem necessárias, quer porque não faz sentido que tenham acesso a esse regime, quer porque, dentro desta lógica das atividades diferentes dentro da mesma profissão, possam ser alvo de alguma alteração. Queria só terminar dizendo que é de facto lamentável que sejam precisos mais de 20 anos para chegarmos a estas conclusões. É lamentável que tenham chumbado a proposta da Iniciativa Liberal, que tenho a certeza que não só vai ao encontro das conclusões a que chegou o grupo de trabalho, mas que também poderia, em parte, mesmo que depois tivesse de ser alvo de melhoramentos, resolver a situação. Dentro deste período de tempo, continuámos a aprovar regimes, não com os votos da Iniciativa Liberal, como é óbvio, regimes de desgaste rápido ad hoc, sem qualquer base científica, e a nossa proposta, infelizmente, contou com os votos contra, quer do Partido Social Democrata, quer do Partido Socialista, os grandes responsáveis por terem andado a atribuir desgaste rápido às profissões sem qualquer base científica. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, mesmo on time. Passava agora a palavra ao deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Queria saudar a delegação da DGERT, a sua diretora-geral em particular. Eu estou em substituição da minha líder parlamentar, Isabel Mendes Lopes, que é a deputada efetiva nesta comissão, e portanto, com um tempo relativamente limitado de leitura do relatório, mas ainda assim quero agradecer o trabalho que desempenharam, que é, aliás, um bom exemplo do que grupos de trabalho podem trazer ao debate nacional sobre temas importantes e poupar ao Estado em termos de dinheiro e de políticas públicas bem desenvolvidas. Nós conhecemos muito bem o discurso populista e facilitista acerca dos grupos de trabalho. Ei, vem mais um grupo de trabalho, cria-se demasiados grupos de trabalho. Afinal, os grupos de trabalho já deviam ter sido criados há 20 anos. Porque senão não tínhamos criado uma data de casuísmos desnecessários. Afinal, os grupos de trabalho são bons. Às vezes permitem-nos fazer boas políticas públicas. Afinal, devíamos ter mais grupos de trabalho. Ainda bem, quer dizer, são coisas, estamos sempre a aprender e eu acabei de aprender um bocadinho agora. Ainda por cima, este grupo de trabalho faz uma reflexão que coloca Portugal, de certa forma, na vanguarda da definição de um quadro normativo que não é fácil, porque senão já existia igual, pronto a ser transposto de outros países para Portugal, nos países da OCDE, nos países da União Europeia, nos outros com que precisamos e nos devemos comparar, e dá-nos aqui algumas pistas para o que pode ser uma definição mais geral que nos evite aquilo que nós todos, também naturalmente, e não vale a pena vilipendiar, somos sujeitos como políticos, como representantes do país. É o mais natural que, quando fazemos o contacto com as populações, que temos a obrigação de fazer, que muita gente se aproxime de nós dizendo, olha, a minha profissão, eu fiz isto repetidamente, fiz este gesto que me deu uma tendinite, tive este esforço cognitivo repetidamente durante décadas da minha vida, isso é diferente do que outras pessoas fazem, do que o meu colega do lado faz na mesma empresa, e merecia que fosse reconhecido o desgaste rápido. Também, o que é que se pode dizer? Pode-se também vilipendiar o que a Assembleia da República fez, criando alguns regimes em profissões específicas. Pergunto-me se teria sido melhor deixar estas pessoas ao abandono e não criar absolutamente caso nenhum. Bem, também me parecem adequadas as propostas que, no fundo, permitem uma certa adaptação ao longo do tempo deste regime, como a criação da Comissão de Acompanhamento. No fundo, as perguntas aqui iriam, em primeiro lugar, pedir-vos recomendações para a passagem ao normativo, no fundo. Nós agora temos a obrigação de transcrever as definições a que conseguem chegar para um quadro legislativo. Pergunto-me se antevêem numericamente ou de outra forma, o universo de trabalhadores a ser abrangido, se passarmos a vossa definição para a lei tal e qual, porque o que podemos vir a descobrir é que, evidentemente, há muito mais trabalhadores, porque até agora podemos falar mal do casuísmo, que multiplicou casos de desgaste rápido. Mas se nós aplicamos um critério
uniforme, o que vamos descobrir é que há muita gente a trabalhar em profissões de desgaste rápido, porque essa é a realidade do nosso mundo do trabalho, infelizmente. Em segundo lugar, e portanto queria perguntar-vos que tipo de universo é que consideram que vai ser abrangido por uma definição mais genérica. Em segundo lugar, o que é que se pode e deve fazer em termos de prevenção do desgaste rápido? Porque nós estamos aqui só a falar da ponta do que é que acontece quando as pessoas já são sujeitas a este choque intenso, seja físico, seja cognitivo. Mas nós podemos tentar melhorar antes do desgaste rápido as condições de trabalho das pessoas para que ele não seja necessário, para que não tenhamos que vir a corrigir o mal que já não deveria ter acontecido através de acesso antecipado a pensões, por exemplo. E, em terceiro lugar, olhando um bocadinho para o futuro, fala-se muito do potencial da automação e da inteligência artificial no mundo do trabalho, tanto um potencial positivo para substituir o trabalho que não desejamos fazer, como um potencial negativo, porque pode haver destruição de emprego. Pergunto-me se, no quadro da vossa reflexão, em algum momento pensaram que pode haver aqui uma interseção que seja interessante. Eventualmente através de outro grupo de trabalho, daqueles que fazem coisas positivas que nós vimos a aproveitar de maneira a não estarmos, basicamente, a fazer as coisas por palpites ou achismos. Ou seja, até que ponto, por exemplo, no âmbito da criação de entidades que vão lidar com a questão da inteligência artificial, que está aí, da automação, nós possamos, no futuro, que não é assim tão longínquo, a 5 ou 10 anos, poder priorizar o investimento nessas áreas para precisamente minorar o impacto daquilo que as pessoas hoje em dia são obrigadas a fazer e que induz esse desgaste rápido. Acho que no futuro, se um dia vier a rever o direito dos trabalhadores num quadro pós-inteligência artificial, o futuro deveria ser: ninguém deve ser obrigado a fazer trabalho repetitivo, tedioso, desgastante, que pode ser feito com vantagem por uma máquina ou por uma inteligência artificial. Não sei se chegaram a incluir essa reflexão também no vosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora para a sua intervenção à Sra. Doutora Ana Couto de Olim. Tem até 25 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Dizer que, efetivamente, este grupo de trabalho, no estudo que desenvolveu, teve conhecimento das soluções adotadas noutros países, sendo certo que, no âmbito dessas soluções, nunca se chegava, como já referimos, à tal noção de profissão de desgaste rápido. Falava-se muito em trabalho árduo, em trabalho penoso, em trabalhos perigosos, e, portanto, as soluções que iam sendo encontradas estavam muito sempre ligadas, portanto, a uma idade de acesso antecipado à pensão de velhice, portanto, sempre ao contrário das recomendações que vêm da OCDE. E isto tanto no espaço europeu como nos países fora da Europa. Também abrangiam profissões muito concretas. Dar aqui um exemplo: polícias, militares, bombeiros, pilotos de avião, maquinistas. Pronto, nem todos com as mesmas opções políticas, nem todos com as mesmas opções. Relativamente à questão dos critérios objetivos do desgaste rápido, bem, o grupo apresenta aqui um conjunto, no seguimento à apresentação da sugestão da noção de profissão de desgaste rápido, depois identifica alguns critérios que poderão ser tidos em conta para se determinar em concreto em cada profissão se estão verificadas as condições ou não para ser qualificada de desgaste rápido. Não foram avaliadas profissões em concreto, não foram. Foram avaliados, sim, alguns regimes já existentes para percebermos o contexto em que estes regimes foram criados. Quanto à questão ligada à reforma antecipada e aos impactos e às fontes de financiamento, nós não fomos por esse caminho. Nós deixámos tudo aquilo que fosse relativo a matérias da Segurança Social fora do âmbito deste grupo de trabalho. Deixámos, sim, que fosse o grupo de trabalho criado pelo despacho da Sra. Ministra do Trabalho, salvo erro, 1452/2025, que fosse nesse âmbito de reforma, que fosse agora considerado o caminho a seguir. Quanto à questão dos abusos, provas de garantia, quem avalia, a avaliação periódica, bem,
O grupo trabalha, apresentou este relatório, mas obviamente que agora caberá aos decisores políticos avançar no seguimento de consubstanciar o trabalho a seguir e eventualmente tomar as decisões que entenderem por convenientes. Quanto à questão da noção ser, de facto, aberta, é verdade. Nós, aliás, como consta do relatório, nós fomos trabalhando em vários cenários, porque o grupo de trabalho era muito diferenciado, portanto, os elementos vinham de várias áreas e, portanto, nós tentámos, diante da questão que tínhamos para resolver, que ele pudesse ser abrangente, o que não quer dizer que vá abranger toda e qualquer profissão, mas depois vai ter que ser delimitado de acordo com os indicadores que demos também e com o tal nexo de causalidade. E é importante aqui reiterar que, quando se sugere a criação da tal comissão e a avaliação profissão a profissão, é mesmo por isso, porque cada profissão tem as suas especificidades e mais, dentro de cada profissão, como também aqui foi referido, há atividades profissionais diferentes. O facto de ser polícia não quer dizer que todo ele desenrola as mesmas atividades, portanto tem que ser o setor também a dar aqui o seu contributo, de acordo com as suas categorias profissionais e com os conteúdos funcionais de cada categoria, a dar aqui o seu importante contributo para que possamos avançar nesta matéria. Também os padrões médios terão que estar a ser avaliados no âmbito de cada profissão e cada atividade profissional. Portanto, tudo isto e as recomendações que nós fazemos aqui são gerais e abstratas, não tiveram em conta nenhuma profissão em concreto, mas temos aqui um trabalho que tem que ser desenrolado daqui para a frente, com seriedade, no sentido de, então, agora vamos ver, profissão a profissão, o que é que podemos fazer. E quando pensamos profissão ou atividade profissional, profissão, atividade profissional, temos que também, e agora eu tenho-me a perder aqui, terem atenção que, tanto ao nível das medidas de prevenção, depois de mitigação, quaisquer que sejam essas medidas, podem começar muito mais cedo no âmbito da vida profissional, em primeiro lugar pela responsabilização do próprio, que decide que quer seguir um determinado percurso profissional, sabendo efetivamente que pode chegar a uma idade em que já não tem também apetências físicas para continuar a desenrolá-la, e que deve também ir investindo na sua atividade profissional de forma a que crie competências e qualificações que lhe permitam também uma requalificação profissional. Também as empresas devem dar aqui o seu contributo no âmbito de todas as atividades desenvolvidas e até às vezes de reconversão profissional dentro da própria empresa, ou até na opção de seguir um novo caminho profissional pelo próprio. Claro que o Estado também tem aqui a responsabilidade, tem também aqui uma série de medidas que pode ir adotando no âmbito das políticas ativas do mercado de trabalho, e todos estes caminhos têm que ser explorados de forma a que, no final, possamos ter aqui políticas públicas que deem resposta a todas estas situações que vão sendo suscitadas. Aqui ver as minhas notas. Medidas de prevenção da questão da profissão de desgaste rápido, a negociação coletiva, as condições de trabalho. Acho que a negociação coletiva também é aqui essencial. Pode ficar vertida em instrumentos de recomendação coletiva algumas medidas, em algumas profissões que sejam identificadas como desgaste rápido, ou em que haja essa necessidade de certa forma, criar condições para que não haja aqui problemas de saúde que sejam desenrolados pelo exercício de uma atividade, e para isso temos também os regimes das doenças profissionais. Temos aqui vários regimes que podem, cujas balizas às vezes são difíceis de distinguir, mas penso que os parceiros sociais podem dar aqui um contributo também essencial. Quanto ao potencial universo de trabalhadores abrangidos, pois não temos essa ideia. Sabemos que há muitos pedidos, para além daquelas situações que já estão tipificadas na lei, há também um conjunto imenso de pedidos, e todos os dias chegam pedidos novos que terão que ser avaliados. E, eventualmente, claro, temos aqui um conjunto de recomendações, mas o plano normativo parece-me a mim que será
o próximo caminho a seguir. Quanto à inteligência artificial, bem, não tomamos aqui em conta a questão da inteligência artificial em específico. Sabemos também que há uma evolução constante e há um conjunto de profissões ou atividades profissionais que se calhar hoje nem são ponderadas, mas que amanhã poderão levar a uma situação de desgaste. A comissão que sugerimos que seja criada e que tenha em permanência esta possibilidade de avaliar o que existe, o que não existe, mas do que existe, aquilo que possa deixar de ser enquadrado em desgaste profissional, acho que será muito importante, porque nos permite um acompanhamento permanente. Porque, e dar-vos aqui já agora uma nota de que no âmbito deste grupo de trabalho, nós fomos avaliando e fomos estudando alguns regimes já existentes e conseguimos aqui perceber que, se calhar, as condições que existiam há 10 ou 15 anos, quando eles foram criados, se calhar hoje em dia aquelas condições já não têm repercussão no atual, porque as pessoas têm outras atividades. Uma pessoa com 40 anos há 20 anos atrás, hoje em dia uma pessoa com 40 anos tem outro tipo de perfil e se calhar todos estes regimes têm que ser pensados, repensados, avaliados, mas no âmbito da segurança social, não aqui. Muito obrigada. Eu penso que respondi a tudo. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Assim sendo, temos terminada a nossa audição. Agradeço à delegação da DGERT, agradeço naturalmente também às senhoras e senhores deputados tirando agora um minuto só para a recomposição dos nossos trabalhos, seguíamos já para a segunda parte sem fazermos nenhuma pausa para ser mais prático e adequado. Muito obrigado.